Bom dia, você de perto, você de longe, você do Iapoque ao Chuí, você do Iapoque ao Chuí do Amazonas, do Iapoque ao Chuí do Brasil, do Iapoque ao Chuí do planeta Terra. Eu sou a irmã Ceissa Retróis e falo com você de Manaus, Amazonas, Brasil. Você que não me conhece, né? Esse canal é um canal de evangelização, um canal de missão, né? Um canal que tem como objetivo divulgar o evangelho, o verdadeiro evangelho do reino ao mundo. Amém? Por que ao mundo? Porque a todos, a Bíblia fala para nós alcançarmos a todos, amém? E por que verdadeiro evangelho? Porque aqui nós lemos a Bíblia e procuramos de Deus o entendimento, amém? Então, louvado seja Deus, tudo que é expresso aqui nesse canal, que é falado aqui nesse canal, tem referências bíblicas, né? Tem referências da palavra de Deus, né? Tem referências da palavra de Deus, e você pode conferir, você pode junto comigo, né, levar a mensagem do evangelho a toda criatura. Enquanto Jesus não vem, nós vamos aqui fazendo a vontade dele e o ite do Senhor, amém? Então eu quero cumprimentar você, o presidiário. Hoje nós temos uma palavra muito maravilhosa, uma palavra motivadora, uma palavra para você que está com sua fé cambaleando, como o povo fala. Vou falar um linguajar bem simples, né? Você que está cambaleando, você que está com sua fé, alguém querendo abater sua fé, você que parece que está perdendo as forças, né? Hoje nós vamos, louvado seja Deus, você que tem alguma dúvida com respeito à palavra de Deus, com respeito às ordenanças do Senhor, fica neste canal, fica até o fim que o Senhor Jesus vai te abençoar. Compartilha, se você não é inscrito, se inscreve no canal, faça seu pedido de oração, faça o seu comentário. Eu estou aqui no YouTube, mas todos os dias chega pedido de oração para mim, né? Eu encontro as pessoas, ou chega no WhatsApp. Eu vou em outros canais, em outros grupos do WhatsApp e ponho o pedido de oração da pessoa também, né? Não fica limitado só em mim, só em nós que aqui estamos, né? Aqui eu tenho caderninho com o nome dos inscritos, tem mais um outro caderno, que são 444 inscritos. É impossível falar todos, né? Então, vamos ver se até o final do ano nós chegamos a 1000 inscritos, meus irmãos. Me ajude a divulgar a palavra de Deus, né? Vá compartilhando. Quando você estiver aflito, procura, né, ler a palavra do Senhor, amém? Que ela é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a voz de Deus falando comigo e com você, amém? Com todos nós, certo? Então eu falo com você de Manaus, Amazonas, você que não me conhece, que nunca passou aqui nesse canal, que nunca me viu aqui nesse canal, né? Já estamos aqui desde 2000, tem 2 anos que estamos nesse canal aqui, levando a mensagem do Evangelho, conversando com vocês. Tem dias que eu faço live, né? É bem mais fácil fazer a live, mas hoje eu vou gravar este vídeo. Compartilhe o vídeo, os vídeos estão tendo poucas visualizações, amém? Bem pouca. Os antigos, nós temos vídeo no canal, tem 416, com esse vai ser o 316, com esse vai ser 317. Então, assista os vídeos, mesmo os vídeos antigos, às vezes tem algo que você está precisando, né, que você precisava saber e ainda não sabia. Tem muitas irmãs que ouvem os vídeos e elas dizem: irmã, eu não sabia disso. Irmã, eu não sabia que isso era pecado. Irmã, por exemplo, é pecado o sacerdote, o homem de Deus, o obreiro, né, que prega a palavra, raspar a sua cabeça. Está escrito na Bíblia. É pecado o homem raspar a sua cabeça.
o obreiro, o presbítero, o pastor. E tem pastores que fazem isso, né? Tem pastores que fazem isso. Às vezes é porque a Bíblia, como diz a Bíblia, se renova a cada dia. Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, eu leio a Bíblia todos os dias, senão não teria o que falar para vocês aqui nesse canal, né? Não teria o que falar e falar do que eu não conheço, que eu não tenho conhecimento. Eu não tenho tanto conhecimento, porque eu não sou formada em teologia. Mas o pouco que eu leio, que eu entendo, eu passo para vocês. E a Bíblia se renova, né? A palavra de Deus, ela tem várias vertentes. Tem pessoas que ignoram, né? Isso não é assim, é assado. Mas a palavra de Deus, ela é revelada. E se ela não for revelada para mim ou para você, nós não vamos ter entendimento. E Deus revela ela para quem Ele quer, da forma que Ele quer. Né? Então, esses são os mistérios da palavra de Deus. A palavra de Deus não é um jornal. O próprio jornal, quando ele traz uma notícia, aquela notícia ela tem várias vertentes, vários segmentos. Não é verdade? Tem várias situações que você pode desenvolver um texto novo. Assim é a Sagrada Escritura. Então, nós hoje vamos falar de fé. Amém? Quem sabe você está aí sendo caluniado, você está aí dizendo, não aguento mais, não vou mais ficar na igreja. Você vai para onde? Faça como Pedro, Senhor, para onde irei se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? O que a Bíblia diz? Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Jesus foi caluniado, mesmo assim ele não desistiu. Os profetas foram caluniados, foram injustiçados, foi feito tudo que poderiam fazer com eles. Mesmo assim, eles não desistiram, porque eu e você vamos desistir. Nós não agradamos o mundo, nós não agradamos a todos. Amém? Não, nós não agradamos a todos. Nós agradarmos a Jesus, nós agradarmos ao Filho de Deus, nós agradarmos o Espírito Santo, já é maravilhoso. Já é maravilhoso. É muito maravilhoso. Quero cumprimentar o presidiário, quero cumprimentar você que está enfermo. Creia que Jesus pode te tirar desse leito de enfermidade. Você que está desempregado, vai lá em busca de um trabalho. Vai segundo a palavra de Deus. Sobre as tuas palavras lançarei a rede. Vá lá, meu irmão. Vá lá, minha irmã. Você que está buscando um objetivo, é do agrado do Senhor? Se for do agrado do Senhor, Ele fará o desejo do teu coração. Se não for, Ele não vai permitir. Muitas vezes nós queremos aquilo que é mal para nós, mas nós não sabemos que é mal. Mas Deus sabe. Deus sabe que é mal. E por isso Ele não permite. Quero agradecer você que já se inscreveu no canal, você que nos ouve, você que assiste as lives, que nos acompanha nas lives. Julinha, um abraço, Julinha, do tamanho do Amazonas para você. Irmã Socorro Pontes, irmã Érica, tem várias Érica, né? Irmã Maria Fagundes, irmã Maria Edilce, Maria Nilce, lá em São Paulo. Irmãs, minha irmã Graça, meus irmãos no interior do estado, irmãos biológicos, irmãos de sangue, minhas filhas, Gabi, Fernanda, Rutinha, Deus abençoe. O Senhor abençoe as suas vidas poderosamente. Assiste o vídeo até o final para, louvado seja Deus, aprendermos, louvado seja Jesus, o que o Senhor ordenou a nós que pregamos o Evangelho. Nós não estamos aqui porque queremos, se fosse porque eu quisesse, queria, porque eu quero. Queria estar caindo uma garoazinha, uma chuvinha gostosa aqui em Manaus, aqui pelo menos no Águas Claras, onde eu moro, está caindo. Eu estaria dormindo, descansando, né?
mas não estamos aqui porque temos um chamado. E quem tem chamado não pode recuar. Quem tem um chamado não pode, louvado seja Deus, se dá o prazer dos seus deleites, das suas vontades. Não, de jeito nenhum, amém? Então, louvado seja Deus, vá compartilhando, se inscreve, comenta, compartilha. Deus vai abençoar. Olha só, né? YouTube, Ceissa Retróis, 52.488 visualizações. Isso é no geral, né? Isso é no geral. Tá mais devagar o YouTube do que o Google Maps. O Google Maps, uma foto, tem 100.000 visualizações. Tinha, né, a última vez que eu vi. Já deve ter alcançado milhões de visualizações as fotos que eu posto no Google Maps. Tem um novo canal, né? Eu vou colocar Ceissa Retróis 2, porque esse canal é único e exclusivamente para falar da palavra de Deus, para divulgarmos o Evangelho, para fazermos missão. Eu não posso ir na África, eu não posso ir em Portugal, eu não posso ir na Espanha, onde nós temos ouvintes, né? Eu não posso ir na Bahia, sei lá por onde. Se eu não me engano, sempre algumas pessoas de outros países, né? Elas visualizam os vídeos. Então, segundo o YouTube Studio, né? Que a gente vai lá e vê, né? Então, eu não posso ir lá, mas a minha voz pode, por meio da internet, por meio do YouTube. Eu sou grata a Deus por essa pessoa que criou essa plataforma, que nos dá a oportunidade, a equipe do YouTube, que nos dá a oportunidade de falar do amor de Cristo. Aonde eu não posso ir, nas vielas, nas casas, nas empresas, nos presídios, nos hospitais, a minha voz vai por meio do YouTube. Isso é muito maravilhoso. Isso é fazer missão também. Isso é evangelizar. Você acha que é fácil estar aqui dando a cara a tapa? Você acha que é fácil receber aqueles comentários terríveis? Não é, mas Jesus recebia essas críticas, por que nós não vamos receber? Nós vamos receber, sem problema. Eu só não estou todos os dias aqui por questões da internet. Mas se não fosse a internet, eu estaria todos os dias. E também eu preciso trabalhar. Você vê que mesmo quando eu vou trabalhar, eu faço shots e posto, né, no meu canal. Eu dou um jeitinho. Às vezes eu estou cochilando. Você já viu muito eu cochilar neste canal, né? Porque já é de madrugada, às vezes. E eu estou fazendo live, eu estou gravando vídeo. Eu acordo cedo e durmo tarde. Não é porque fico na internet, não. Porque eu tenho uma casa para cuidar, porque eu tenho que correr atrás, né? Eu estou aqui me expressando porque, louvado seja Deus, é necessário. Nós temos que ter sim uma justificativa. Só diante de Deus que não precisa justificar-se diante de Deus. Porque Deus sabe todas as coisas. Mas diante dos homens, diante das autoridades, nós precisamos sim nos justificar. Amém? Então, louvado seja Deus, é por isso, né? Vá lá no outro canal, Conceição Aguiar da Silva Retróis. Esse foi o e-mail que foi salvo quando eu não consegui migrar a conta para o outro aparelho, então teve que fazer e criar um outro canal para postar, né, sobre a minha vida, dica de economia, dica de saúde, é tudo de dica. Por isso que se chama Sucata da Informação, é a descrição, porque lá você vai ter informação de todas as minhas experiências de vida, é tudo lá, né? Irmã Ceissa descobriu um chá, não sei se tem experiência de que aquele chá é ótimo para isso. Não sei se vai lá, vê como é que
eu posso dizer, ver estudos científicos sobre aquilo, porque que é benéfico, o que tem, o que outros autores, o que outros YouTubes podem falar a respeito, o que médicos falam a esse respeito. Aí venho aqui e trago, louvado seja Deus, o assunto, eu vou lá no canal e trago. E são também experiências próprias, né? Minhas próprias experiências. Eu estou divulgando também no outro canal. Por conta de internet também, a internet eu pago para Vivo, neste celular, R$80 só no celular de internet. Queiro ou não quero, eu tenho que ter R$80 para me pagar a conta do celular. E a Vivo não me deixa sem internet. E eu fazer o quê? Esperar o tempo de Deus. Começo a orar, Jesus. Eu não sei nem se eles estão me dando os direitos certo ou não, porque R$80 numa conta de celular é um valor bem acessível, bem salgadinho, né? É quase o preço de um Wi-Fi. E aí eles ainda me deixam, acho que a metade do mês sem internet. Se tivesse um meio de como a gente não usar essas operadoras que são só Deus para ter misericórdia, a gente iria para outras fontes, né? Mas vamos, é guerra por conta da obra de Deus. Vamos lá. Vamos ler a palavra do Senhor. Uma sexta fala demais, graças a Deus por isso. Nunca quero deixar de falar, viu? Nunca quero deixar de falar. Quero que Deus sempre me honre, poder falar, porque você sabe que, louvado seja Jesus, você sabe que nós, louvado seja Deus, quando paramos de falar, porque morremos ou temos uma AVC, uma doença que nos limita, né, de falarmos, que nos proíbe de falar. Eu nunca quero isso. Sempre as pessoas disseram que eu falo muito, não tem problema não, quero falar até morrer, essa é a minha resposta. Quero falar até a última hora. Amém? É tanto que eu não fico de mal com ninguém, não. Se eu tiver que dar uma bronca em alguém, eu dou, passou dali, já era. Parece que nem aconteceu nada. Vamos ler Mateus, porque existe muitas pessoas que não têm fé, que dizem assim, mas isso os crentes, fala assim, quem não conhece a palavra de Deus diz, os crentes, agora diz que pode fazer isso, pode fazer aquilo, esses milagres, tudo são pessoas que são compradas, são pessoas no meio deles que eles compram para fazer uma faceta, para disfarçar, dizer que foi curado, que é isso, que é aquilo, isso não existe mais, milagre não existe mais, existe sim, vamos ver na Bíblia, por que isso acontece. Mateus, capítulo 10, versículo 1, a escolha dos apóstolos, instruções que recebem de Jesus. A escolha dos apóstolos. Travessão. Você ainda lembra do travessão? Você ainda lembra do travessão? Aí, instruções que receberam de Jesus. Eu estou aqui nesse canal, não recebi instrução do presidente, do historiador, do Emílio Durkheim, do Pance, do Karl Marx. Não recebi instruções dessas pessoas. Eu recebi instruções do verdadeiro instrutor, do escritor, do soberano da palavra de Deus. E estamos aqui juntos para abençoar a sua vida mediante esta palavra. Compartilha. Se você crer, verás a glória de Deus. Jesus 10, primeiro, Jesus reuniu seus discípulos, reuniu os seus 12 discípulos e deu-lhe autoridade sobre espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de enfermidades. Toda sorte de enfermidades. Como é que ainda existe pessoas que não acreditam?
na cura do câncer, por meio da oração de um homem, de uma mulher de Deus. Aqui neste canal tem uma menina em Fortaleza que ela já foi criada, ou que ela já foi curada. A avó dela ou mãe escreveu nos comentários dizendo que a filha estava doente, a criança estava doente com leucemia e pediu oração nesse canal. A oração faz a força. Se ela pediu é porque ela crê. Se você não pede é porque você não crê. Qual é o seu problema? Bote aí nos comentários. Ah, irmã, eu quero isso na minha vida. Ah, irmã, eu estou orando. Você não precisa nem dizer o que é que você quer também, se você não quiser. Irmã, eu estou orando por uma causa. Tem uma nossa irmã Júlia, que me pede oração aqui em favor da família dela, em favor do noivo dela, né? Para Deus fazer a obra. Parabéns para ela. Parabéns para os que creem. Isso é fé. Isso é fé. Toda sorte de enfermidade, toda, não é uma, não é uma dor de barriga, não é uma gripe, é toda sorte de enfermidades, né? Toda sorte de enfermidade. O 2 diz assim: ora, estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, que é o Pedro, chamado Pedro. André, seu irmão, que era o irmão dele. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Pedro tinha 2 irmãos, né? Pedro, que era o Simão, aí chamado Pedro. André, o irmão dele. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe, o Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tem gente que diz assim: ah, já aprontou de tudo e agora diz que é santo. Está aí. Amém por isso. Que se converteu. Que é um Nicodemos da vida. Amém por isso. Né? Bartolomeu, Mateus, cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Eram 12 e havia um traidor. Agora você imagina hoje, no mundo que nós vivemos, tem gente que sai da igreja, que se escandaliza por conta de pastores que escandalizam a obra de Deus, obreiros ou qualquer pessoa. Se naquela época 12 já tinha um traidor, imagina hoje milhares. Imagina hoje milhares, centenas de milhares de pessoas, né? Mas você não deve sair da casa de Deus, você não deve abandonar Jesus. Como eu digo, Jesus não nos deixa, Ele não nos abandona. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus, mas nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar que Jesus abandonou uma pessoa. É o pecado que faz separação. Quando você encontrar um versículo na Bíblia que diz que Deus abandona os seus, você vai aí nos comentários, dá uma bronca na irmã Ceissa, manda ela pedir mais de Deus sabedoria e revelação da palavra de Deus, né? Manda, que eu vou ter a humildade de dizer: você está certo, se você realmente estiver. Se você realmente estiver certo, amém? É o nosso pecado que nos afasta de Deus. A Bíblia diz que o homem em pecado se afasta de Deus. Ele começa a ir embora, a desobedecer a palavra, a desobedecer às ordens divinas. Ele sai da igreja, amém? E Deus ainda é com ele, porque vai livrando dos laços da morte, vai livrando de tudo. Mas quando ele é um escolhido, que ele não quer de jeito nenhum servir ao Senhor nesse mundo, o Senhor salva e leva. O Senhor salva e leva. Jesus enviou estes 12 com esta recomendação: não tomes no caminho do gentio, não tomeis o caminho dos gentios, nem entres em cidades de samaritano, dirigir-vos ante as ovelhas perdidas de Israel. Amém? As ovelhas perdidas, irmã, mas por que o Senhor não mandou entrar em Samaria?
porque tinha uma missão esses 12. Como nós temos hoje. O Senhor, ele não veio para os bons. Você está bem, você não precisa. Ou então você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você nasceu no Evangelho, você está ali na casa do Senhor, né, direitinho. Você não está precisando que eu vá lá lhe visitar, que eu vá lá querer tirar você do seu ministério, que eu vá lá. Não, você não está precisando. É para ovelhas perdidas. É para os que estão precisando. Amém? Nos samaritanos, porque os samaritanos rejeitaram a palavra de Deus. Então o Senhor espera que eles venham ao Senhor. Como veio a mulher samaritana? Ela veio, mas eles não aceitavam. Como tem países, né, que não aceitam a palavra de Deus. Hoje tem muitos países que não aceitam. Então o Senhor dá para nós nem perder tempo, a gente orar por essas pessoas, porque Ele veio para todos. Ele veio para todos, é para nós orar por essas pessoas, mas não é para nós perder tempo, é nós buscar os que estão perdidos, né? Os que estão, louvado seja Deus, perdidos da casa de Israel, as ovelhas perdidas de Israel. E em vossos caminhos pregai, dizendo, o reino do céu está próximo. No caminho. Não é para nós seguir o caminho do gentio. O que é o caminho do gentio? É se perder. É fazer o que os gentios fazem. É servir outros deuses. É deixar as ordenanças divinas e partir para o outro lado, que tem muita gente que faz isso, né? Principalmente uns que se envolvem na política e esquecem da palavra de Deus. Daniel foi governador. José foi governador. Eles não seguiram o caminho dos gentios. Eles não seguiram. Eles continuaram naquilo que aprenderam na fé. Davi foi rei de Israel. Ele não seguiu o caminho do gentio. Saul foi rei de Israel, mas seguiu o caminho do gentio. Por quê? Porque desobedeceu a palavra. E os gentios, eles desobedecem a palavra de Deus. Eles desobedecem. Louvado seja Deus. E em vossos caminhos pregai, dizendo, o reino de Deus está próximo. No caminho, na nossa trajetória, na nossa vida, né, até o fim desta vida, curai os enfermos, purificai os leprosos. Você vê muitas situações, né, que foram os apóstolos, os discípulos, os servos do Senhor, né, eles foram usados pelo Senhor, porque quem cura não é nós, é o poder de Deus por meio da fé da pessoa, mas é uma ordenança divina. Para isso nós nos santificamos, nós nos afastamos do pecado, nós procuramos obedecer à palavra de Deus, nós não estamos em vão. Por isso que por meio da minha oração, da oração do servo de Deus, da oração de uma serva de Deus, você pode ser curado, você pode ser liberto, você pode ser salvo. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos. Ainda aparece alguém na internet duvidando disso. O Senhor Jesus que deu essa ordem, não foi, irmã Cês? Não foi o Papa, não foi o presidente, não foi o ditador, não foi o ministro, foi Jesus. Vamos entender? Foi Jesus. E isso, enquanto ele não voltar, vai acontecer. Se não está acontecendo no seu meio, com você, porque você não tem fé. Ressuscitai os mortos. Tem muitos pastores que querem ter teologia, mas, louvado seja Deus, ele vai levar só para o lado físico, né? Por exemplo, a pessoa está morta na fé, aí ele vai, né? Ouve a palavra que eu estou pregando e ele se levanta novamente na fé, né? Mas o Senhor fala. Como eu disse, a palavra de Deus, ela tem várias vertentes. No corpo físico também. A morte natural. Lázaro estava morto em decomposição.
O que a sua irmã falou? Já faz 4 dias, está em decomposição. O Senhor disse: Marta, Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus na vida desse seu filho que está oprimido, na vida dessa sua filha, da sua esposa, do seu esposo, na vida desse seu parente, do seu pai. Se você crer, o milagre vai acontecer. Está faltando é fé nas nossas vidas. Ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Expulsai os demônios. De graça a receber, de graça dai. Amém? De graça a receber, de graças dai. Por isso eu estou aqui, neste canal. Estou aqui para fazer a obra, dando para você de graça a palavra de Deus, a salvação. Dizem, eu nunca vi isso, nem quero ver, eu vou ficar indignada. Tem pessoas que precisam você fazer Pix no canal, é verdade isso? Se for, põe aí nos meus comentários. Você precisa fazer Pix para receber a bênção, para receber a promessa de Deus, para receber esta palavra se cumprir na sua vida. Não, você precisa ter fé. É porque você tem fé que se pagar, aí vai receber. Mas não precisa pagar. Nós fazemos voto, né? Por exemplo, Jacó fez um voto. Ele estava pagando? Não, ele pagou o voto dele que ele fez com Deus. Porque ele já estava no extremo. E a fé dele cada vez mais sendo provada. E ele fez um voto com Deus. Deus não mandou, não tinha pastor para orientar ele a fazer aquele voto, não. O voto é de Deus, mas você não precisa pagar para receber a sua bênção. Quando você recebe a bênção por meio do voto, é quando você faz individualmente, não porque, louvado seja Deus, eu vou mandar você depositar um Pix na minha conta, que você vai ser abençoado. Está repreendido em nome de Jesus. Você vai ser abençoado quando você crê na palavra de Deus e obedecer esta palavra. Aí você vai ser abençoado, porque o Senhor Jesus não despede ninguém de mão vazia. Amém? De jeito nenhum, o Senhor não despede ninguém de mão vazia. Você não precisa pagar para receber a bênção de Deus. Pastores, pastoras que estão fazendo isso, tenha temor a Deus. Você recebeu esta palavra de graça. Dai ela de graça às pessoas. Dai ela de graça.